Tradição que segue uma vertente de bruxaria eclética, e eu vou explicar o que é bruxaria eclética, e o Wagner é da tradição Vanen de bruxaria nórdica. Tá? Mas aqui nós vamos falar da bruxaria num contexto amplo, porque uma das principais dúvidas é: qual a minha linha? Qual a minha vertente? O que existe de bruxaria hoje no Brasil, né? No Rio e São Paulo, e por onde eu começo? Tá? Muito bem, primeira coisa, o que é bruxaria e o que não é bruxaria? Você quer falar um pouco sobre a diferença de bruxaria e feitiçaria? Bom, muitas vezes o termo bruxaria e feitiçaria é entendido como sinônimo. Então tem uma série de tradições. Existem uma série de tradições que entendem bruxaria e feitiçaria como sinônimos. Absolutamente a mesma coisa, simplesmente palavras diferentes, mas como a mesma coisa. Outras tradições já entendem bruxaria como um aspecto devocional e ofício, trabalhando mais no aspecto devocional e o ofício em si, e a feitiçaria como um ofício, como técnicas mágicas. Tá? E é nisso que a gente se pauta dentro do Via Paganos. O que não quer dizer com isso que as tradições que entendam bruxaria e feitiçaria como sinônimos estejam erradas. A bruxaria, ela tem uma série de diferenças, uma série de modos diferentes de ser entendida. Então, do nosso ponto de vista, nessa palestra, dentro do que a gente trabalha, vai ser pautado na bruxaria, no aspecto devocional e também de ofício, mas a feitiçaria como ofício, a feitiçaria como técnicas mágicas que independem do devocional. Isso não quer dizer que na feitiçaria não se trabalhe também com seres mágicos, com deuses, mas trabalha-se a base de contratos, a base de acordos que se faça com esses seres. Diferente de um aspecto mais devocional da bruxaria. Eu costumo dizer que todo bruxo é um feiticeiro, mas nem todo feiticeiro é um bruxo. Porque diversas outras religiões, ou caminhos espirituais, ou até caminhos não espirituais de escolas de mistérios, também praticam magia e feitiçaria, mas não ligado a um cunho religioso ou ligado a um outro cunho religioso que não seja especificamente a bruxaria. E a gente gosta de explicar bem isso porque nós passamos aí alguns folhetos falando do curso de bruxaria e do curso de feitiçaria. E as pessoas perguntam, mas é a mesma coisa? Né? A gente fala que são cursos complementares. Porque por vezes eu abro uma turma de bruxaria, mas o aluno, na verdade, ele percebe que ele não quer estudar divindades, ele não quer fazer rituais de lua de sol, ele quer praticar magia. Então, ele quer um curso de feitiçaria, onde ele vai aprender técnicas de magia e diversas técnicas, como o Wagner falou, que pode aprender reconexões com deuses ou não, mas não no aspecto devocional. Tá? E de forma geral, a bruxaria você vai ter o ofício, mas você também vai ter as práticas devocionais. Embora, como a gente vai falar de vertentes e tradições, algumas se embasam mais no aspecto devocional, algumas outras vertentes de bruxaria se embasam mais no aspecto ofício, e tem vertentes que equilibram esses dois aspectos. Para quem quer só estudar magias, a gente diz que ele é um mago ou um feiticeiro, né? E aí faz o curso de feitiçaria. Mas como todo bruxo pratica magia e feitiçaria, ele também acaba estudando essas outras práticas, tá? Agora, quando eu resolvo estudar ou praticar bruxaria, então eu já sei que eu vou tentar estudar quais são os aspectos de crenças ou os aspectos de caminho espiritual que a bruxaria tem. E dentro disso eu também vou praticar as técnicas de magia. Agora, o que é o caminho espiritual da bruxaria? Quando a gente fala de vertentes, a gente está falando que a bruxaria ela se dividiu no decorrer da história humana em diversas linhas, em diversas formas. E é importante quem vai começar a saber que a bruxaria, a gente tem um momento de marco na história humana sobre o andamento da bruxaria. Nós temos o advento da bruxaria moderna, né?
que nasceu lá pela década de 1960 com o renascimento de práticas pagãs. Porém, a bruxaria ela já era praticada antes disso nas antigas práticas espirituais pagãs de diversos povos no mundo inteiro. Então, esse conceito nosso de bruxaria hoje, ele é um conceito com esse nome que nasceu nessa época moderna, pós-Inquisição, período de Inquisição e bruxaria moderna, quando lá por volta de 1960, 59, 60, nasce a Wicca. Vocês já ouviram falar da Wicca ou até praticam a Wicca, tá? E a Wicca ela teve um marco muito importante na história da bruxaria. Eu sou psicóloga, além de ser bruxa, então, e o meu foco de especialização na psicologia é a psicologia das religiões. Então eu tenho uma visão muito histórica e antropológica do andar da bruxaria. Por isso que na bruxaria eclética, que é uma das vertentes, que não é o Wicca, mas pode-se também utilizar a Wicca, alguns elementos da Wicca, eu entendo a bruxaria como algo que não é de um tempo e lugar único, mas ele sempre está acontecendo, é um fenômeno que sempre está acontecendo. Então nós temos práticas de bruxarias antigas, do Neolítico, Paleolítico, celtas, druidas desse período, pós-romanos, gregos, toda a época pagã e politeísta, né, que não era chamada com este nome de bruxaria. E quando a gente tem o advento da bruxaria moderna, onde a bruxaria se utiliza de diversas práticas, uniu diversas práticas de antigas espiritualidades pagãs, a gente tem então, conforme essas escolhas, vertentes que vão praticar a sua forma essas práticas. Então nós temos, por exemplo, a Wicca, né, a Wicca tradicional, que nasceu com Gerald Gardner, onde ele fez um apanhado de algumas práticas antigas e juntou com alguns conhecimentos do ocultismo. E nós temos outras bruxarias mais tradicionais, como a bruxaria tradicional, como a bruxaria nórdica, como a bruxaria eclética e como a bruxaria italiana, que não são Wicca, mas a Wicca é uma vertente da bruxaria, assim como diversas outras bruxarias. Porque a partir da década de 60, mais ou menos, a bruxaria ela foi se ramificando muito. Então eu costumo dizer que nós temos um grande guarda-chuva de práticas neopagãs, porque nós somos neopagãos, né? Onde você tem, dentro de paganismo, neopaganismo, você tem bruxaria, e dentro de bruxaria você tem várias vertentes, como Wicca, bruxaria tradicional, eclética, italiana e outras mais. E embaixo disso você tem, por exemplo, a Wicca, que dentro dela também teve a sua ramificação, como a Wicca tradicional, alexandrina, eclética, silks e por aí vai. Nossa, e disso tudo o que eu escolho? E aí entra uma questão importante na bruxaria: estudar, ter referências. Qual dessas vertentes, qual dessas formas, eu citei apenas algumas, eu me afinizo? E onde eu busco informação a respeito disso? Com quem eu busco informação a respeito disso? Bom, as diversas vertentes abrangem todo tipo de pessoa. Aquela pessoa que gosta de uma coisa mais regrada, de uma magia mais cerimonial, vai ter tradição de bruxaria nesse nível. Outras que já são mais livres, não gostam de tantas coisas cerimoniais, gostam de um aspecto mais natural, também vai ter bruxaria assim. A primeira coisa que eu aconselharia seria você se informar. A informação sempre vai te dar um parâmetro maior nas escolhas. E de cara, não entrar em alguma coisa que você já ficou fascinado e entrar direto, cair de paraquedas, sem que você analise melhor se aquele caminho tem a ver com você. Nós temos, assim, a forma de você se informar, normalmente você vai ter a internet, você tem livros, e você tem pessoas, informações que você tem sobre pessoas que têm grupos, pessoas que dão palestras, fazem cursos, todo esse tipo de coisa. Então, sempre é interessante que você perceba qual o caminho mais adequado a você. Porque a internet é muito boa, mas também tem muita coisa sem sentido. Livros também. A gente, quando eu comecei a ler livros, eu sempre achava que se alguém escrever um livro, é uma sumidade daquele tema, que a editora foi atrás de realmente uma pessoa que conhecesse aquilo. Mas a realidade não é bem essa.
né? E a gente sabe que nem todos os livros, nem todos os autores, efetivamente escrevem algo que sirva para nós. E eu não estou nem julgando o que é escrito ou não a qualidade. Isso já é outra história. Mas você tem que ter algum tipo de forma de você avaliar isso. Seja a informação da internet, sejam os livros, ou sejam as pessoas. Uma coisa que é importante é você entender o que você está disposto a fazer para começar dentro da bruxaria. Porque só estudo sem a prática, você se afasta do caminho. É como você namorar alguém que mora em outro país. Pode ser lindo no começo, você pode mandar poesias, vocês podem até fazer sexo virtual. Mas é diferente da pessoa estar ali na sua frente. Quanto mais longe você se mantém daquilo, mais você se afasta e chega um ponto que cada um segue seu caminho. Então você somente estudar a bruxaria de modo teórico, somente em livros, em que você sabe todas as festividades ritualísticas, mas não pratica, esse é o problema. Então você tem que ter um estudo e uma prática. Bem como essa prática ela tem que ser embasada no resultado. Não adianta você ter uma coletânea de encantos que você escreve num livro. Normalmente esses livros em bruxaria podem ser chamados de grimórios ou livro das sombras, depende da tradução. Tem tradução que não tem livro nenhum. Mas não adianta você ter uma coletânea de encantos se você não pratica nada. Ou quando pratica, se não dá resultado, você não pesquisa por que não houve esse resultado. A qualidade do que você faz é muito importante. Porque a partir disso, você vai ter referências de que sim, eu consigo fazer, eu consigo ir adiante. E não fazer uma coletânea de encantos fracassados. Então você realmente tem que melhorar cada vez mais a sua qualidade e se superar dentro de um caminho. Bom, voltando um pouquinho à questão de literatura, né? Eu tenho uma percepção de que os livros de hoje, os seus conteúdos são um pouco diferentes dos livros mais antigos, né? E eu sempre digo para os meus alunos em bruxaria que a gente tem que ler, a gente tem que estudar, mas não só os livros escritos sobre bruxaria de bruxos, mas também livros que falem do aspecto histórico e do aspecto antropológico, já que a bruxaria se embasa em antigas espiritualidades pagãs e hoje a gente pratica essas práticas de uma nova forma, eu tenho que ter uma noção de como eram essas práticas, né? A gente não pratica como eles antigamente, até porque a nossa vida social hoje é muito diferente. Então, por vezes eu indico alguns livros de referências para ter essa base, esses parâmetros. Porque quando a gente vai escolher também o orientador ou vai estudar com alguém, como que a gente sabe que esse alguém está dentro realmente de uma linha de bruxaria e não mistura outras coisas que não seja bruxaria? A gente tem que ter bases e parâmetros. Então, normalmente eu digo para estudar os livros de autores da bruxaria moderna, da história da bruxaria moderna, como embora a bruxaria moderna, a Wicca e outras que nasceram pós-1960, a gente tem muito material, como Gardner, Buchler, Grimassi, Starhawk e muitos outros da linha wiccaniana, mas a gente também tem autores que não são bruxos, né? Como Mircea Eliade, como Joseph Campbell, que são mitólogos e historiadores que falam muito sobre as práticas antigas pagãs, sobre uma ótica histórica e antropológica, e que nós bruxos, mesmo aquele que não estuda, eu não quero ser muito CDF, não, mas numa linguagem simples, que me dá um embasamento do que é paganismo, do que é neopaganismo, e dentro disso, na minha prática de bruxaria, o que eu vou praticar? Porque hoje a gente tem muitos ismos, né? E eu digo que, embora no Brasil a gente tem muitos sincretismos, né? E eu falo para os meus alunos que quando você entra numa jornada de bruxaria, você não necessariamente tem que abdicar das suas outras crenças e formas de espiritualidades, né? Porque a bruxaria ela é muito aberta também, no sentido não de misturar tudo, mas de respeitar todos os caminhos. Porém, quando você estiver praticando bruxaria, você tem que saber que você está praticando bruxaria.
né? Então, é o que o Wagner falou, ler é importante, ter referências é importante, tanto de autores bruxos como não bruxos, porém, você não pode só ficar preso naquilo. Aí você tem que pegar aquele conhecimento e colocar em prática, porque uma coisa é teorizar, outra coisa é vivenciar. Porque tem coisas, eu e o Wagner, que já estão há mais de 20 anos no caminho do paganismo e da bruxaria, a gente sabe que a gente sabe muitas coisas que nós não lemos em livro nenhum. Coisas, informações e conhecimentos que nós adquirimos direto de outras fontes, justamente pela própria prática, seja da conexão devocional, ou seja das próprias práticas de magia. Quanto mais a gente pratica a bruxaria e quanto mais a gente pratica a magia, mais poder mágico e mais poder energético dentro daquela arte nós temos. Por isso não adianta ficar só na teoria, mas também não adianta eu achar que eu estou fazendo certo e não tenho nenhuma referência de estudo. Tá? Agora, a gente falou de vertentes de bruxaria e tal. Tem uma outra questão muito importante, que é, eu pratico a minha bruxaria solitariamente ou eu pratico a minha bruxaria em grupo? Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade de participar de covens ou grupos, enfim, cada tradição dá o seu nome, e por vezes não consegue ter uma orientação, algum sacerdote ou bruxo experiente que o conduza numa jornada de estudos e práticas, né? Então a gente vai falar um pouquinho dos prós e contras de ser bruxo solitário e de ser bruxo pertencente a um grupo. Uma coisa só que antes eu queria complementar, quando a gente pensa em bruxaria, muitas vezes a gente vê bruxaria com gato, é muito comum essa imagem, não que não tenha outros animais associados na magia, mas um dos motivos da questão do gato é que o gato é tido como um animal que vive entre mundos. E o bruxo deve viver entre mundos. Parte do processo do aprendizado não se dá nesse mundo, não se dá em livros, não se dá em pessoas ensinando aqui. Parte vivenciado em outro plano. É necessário que o bruxo transite entre os mundos, seja um caminhante dos mundos. Aí é o voo da bruxa. E a partir disso, você também adquire conhecimentos que estejam do outro lado. A questão da iniciação, ela já parte de um princípio. A auto-iniciação ou a pessoa ser iniciada num grupo. Existem prós e contras dos dois lados. Eu conheço auto-iniciados excelentes e conheço iniciados por grupos que não são eficientes, que não são bons. Então, a qualidade independe disso. A questão da auto-iniciação que acontece é que, a partir do momento que você se auto-inicia, e ela também é válida, é que você não tem um parâmetro para que outras pessoas reconheçam você. Parte do processo é o reconhecimento. Então, quando você se auto-inicia, você sabe que você é um bruxo, mas isso não quer dizer que as pessoas elas têm que aceitar aquela sua afirmação. Né? Isso já parte de outra história que tem muito mais a ver com a sua conduta e com o que você fala. E parte do processo, inclusive, da escolha de um orientador, tem muita ligação com isso. Aquilo que ele fala é o que ele pratica. As palavras dos atos, eles caminham na mesma direção. Agora, na questão de ser iniciado no grupo, você tem o reconhecimento daquele grupo e da tradição a qual aquele grupo pertence. Então, nesse aspecto de reconhecimento é maior, mas isso não significa que a qualidade, especificamente, seja melhor. Aí a gente não pode mencionar por esse lado. Uma outra coisa que acontece, quando você trabalha em grupo, você cria um circuito energético. São pessoas, por exemplo, 5, 10 pessoas trabalhando na mesma função. Há mais magia, há mais poder. Isso não quer dizer que uma pessoa sozinha não possa praticar magia, claro que pode. Mas mais pessoas é uma quantidade maior de energia que vai ser trabalhada. Porque funciona literalmente como circuito. Tanto que existem recursos energéticos, quando você vai trabalhar no grupo, e uma das pessoas não está bem, aquilo pode interferir no processo. Então, há modos de você equilibrar a energia daquela pessoa naquele momento para estabelecer
a conexão para que a magia aconteça. Então, auto-iniciação ou iniciação, ela não deve ser vista como algo menor, algo maior, mas sim a qualidade daquilo. E saber que existe por trás o reconhecimento que, se é importante para aquela pessoa, talvez a opção seja iniciado num grupo. Agora, se aquilo não é importante para a pessoa, tudo bem. Bom, essas questões impactam na questão: o que faz, né, eu ser um bruxo? O que determina que eu sou um bruxo ou uma bruxa? Porque por vezes no meio pagão a gente percebe uma preocupação com o pedigree. Por quem você foi iniciado? Ah, não conheço, né? E porque eu não conheço, ou porque eu sou solitário, ou porque eu sou auto-iniciado, eu não sou bruxo, enfim. O que para nós dentro, que somos muito dentro do caminho pagão, como a gente tem essa visão? Primeiro que um bruxo solitário, independentemente da questão de iniciação, um bruxo solitário é aquele que estuda sozinho, pratica sozinho, né? E o parâmetro dele de estudo, de conhecimento, é muito dele. Ele não tem outros parâmetros. E aí impacta um pouco naquilo que nós falamos. Né? Qual é a minha base? Se eu sempre estou fechado. Não que seja ruim, porque a maioria hoje em dia é praticante solitário. Né? Ele é bruxo dentro daquele nível de prática de bruxaria solitário. Né? Agora, eu quero participar de um grupo. Por quê? Porque tem experiências em grupo que eu nunca vou conseguir ter sozinho. Tá? Tanto práticas de magia, de bruxaria, como o Wagner falou, sejam os rituais de sabás, esbás e tudo mais, e trocas, né, vivências, que eu não vou ter sozinho. Então, uma troca de prática de bruxaria em grupo é muito rica. Independentemente de ser um grupo de iniciação ou não, mas a gente sempre aconselha, na medida do possível, nem que for um grupo de amigos que são bruxos, que estudam bruxaria, se encontrar às vezes, trocar ideias, fazer um grupo de estudo. Nossa, hoje é lua cheia, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque você vai ter experiências muito interessantes e vai aumentar o poder do grupo individual com essas práticas. Agora, pessoa, um grupo, uma tradição que é iniciadora, qual é a visão que a gente tem, como o Wagner estava falando? Todo processo iniciático, um processo iniciático é um processo pela qual você passa por uma orientação de um sacerdote bruxo ou bruxa, uma sacerdotisa, ou alguém com conhecimento muito avançado de bruxaria, e você passa por um período de aprendizado orientado, né? Onde você vai com certeza aprofundar muito mais, porque você vai ter um guia que te orienta, que já passou por todos os processos que você provavelmente passaria. Então, não é que um é mais valoroso que o outro, mas nós enxergamos como níveis de desenvolvimento. Então nós temos bruxos solitários que estudam sozinhos, beleza. Nós temos bruxos que são solitários e também fazem parte de grupos, mas que não são iniciados, é um grupo que pratica sozinhos. Mas nós temos grupos que são de tradições que se iniciaram. Cada um tem um nível de profundidade e um nível de conhecimento. Claro que o processo iniciático vai exigir muito mais, porque você tem o que estudar, você tem o que praticar. E um ritual de iniciação não é só um ritual de status, de se tornar bruxo. Para nós sacerdotes, eu sou sacerdotisa e o Wagner é sacerdote, a gente diz perante os deuses que aquele indivíduo ele está preparado, que ele passou por todo um processo de estudo, prática, dentro dos critérios estabelecidos, e que ele realmente passou por um processo de morte e renascimento. Quando você inicia um estudo, e quando você termina 13 luas depois, ou um ano depois, ou 2 anos depois, você não é a mesma pessoa. Porque você passou por todo um processo de amadurecimento, de crescimento, de aprofundamento, e aí sim você passa por um rito de iniciação que vai espiritualmente marcar na sua alma que você
passou por isso e que você se tornou bruxo? Existe uma coisa que a gente fala, que uma iniciação, ou mesmo uma tradição, para que ela seja válida, ela é reconhecida não somente no plano físico, mas nos outros planos também. Então, não é um ritual específico de uma iniciação que vai garantir que aquilo aconteceu. Essa iniciação, ela acontece nos dois mundos e ela é reconhecida também lá. Se você está há anos no caminho iniciático, dentro da bruxaria, e você continua a mesma pessoa, algo está errado. A bruxaria, ela transforma, o caminho iniciático transforma a sua vida, que é essa morte e esse renascimento. Então, a gente percebe uma coisa que é comum dentro do meio, não só meio pagão na bruxaria, mas do meio esotérico, inclusive. Em que a pessoa começa a aprender coisas, uma técnica, gosta daquilo, acha muito interessante, só que muitas técnicas, elas começam a lidar com o autoconhecimento. E quando você começa a se conhecer e aquilo começa a incomodar, ou você se afasta, não quero esse grupo não é pra mim, vou procurar meu grupo. Aí você fica de grupo em grupo, pulando, cada vez que aquilo começa a aprofundar e começa a mexer com você, você se afasta. Então, o que é pior, você continua naquele caminho, dá 2 passos atrás, retorna à posição confortável, continua praticando os rituais por décadas, numa zona de conforto, sem que de fato aquilo tenha modificado sua vida. Então, se você faz parte de um caminho iniciático, isso vai modificar. Você vai aprender, não é fácil. Ele tem os prazeres, mas tem as dores, porque toda morte e renascimento traz. Então é importante, quando você entra no caminho, você perceba que não é só festa, não é só encanto, mas que isso começa a mexer com você, e é nesse momento que você tem que resistir, tem que continuar, para que você possa fazer essa aproximação, possa morrer, possa renascer. Metaforicamente falando, tá? Agora, esse processo de renascimento tem a ver um pouco com construção e desconstrução de crenças, né? A bruxaria, ela tem uma visão de muito específica e muito característica, tá? E às vezes tem pessoas que continuam, né, nessa jornada de estudos, e tem pessoas que saem, às vezes até por não ter uma boa orientação de um mentor, ou de um mestre, ou de um sacerdote, de adequar as suas crenças atuais, a sua visão de mundo atual e essa visão de mundo que a bruxaria traz, porque tem muitas questões que para nós são muito diferentes, como por exemplo a questão de não precisar de algo que nos salve, ou de não precisar de enxergar uma âncora que vai resolver as coisas para mim, mas a partir de mim mesma, a partir do meu empoderamento enquanto bruxo, eu mesma transformo a minha vida. O meu mestre, o meu iniciador, o meu sacerdote, ele vai ser um guia, mas ele não vai ser meu guru, ele não vai ser meu mestre, ele não vai ditar a minha vida. E isso é muito importante para quando a gente procura um orientador, né? Um orientador em bruxaria, ele tem que ser um mestre, mas não para você idolatrá-lo. Você pode admirá-lo e deve respeitá-lo, mas toda a jornada de bruxaria é para que você se torne tão empoderado e ter tanto conhecimento quanto ou mais que ele, porque o mestre está no caminho para guiar. Mas a gente fala na bruxaria que nós somos deuses, né? Que nós temos o divino em nós. Então, na bruxaria, a gente não joga para o outro o poder. Então, seja num grupo, a bruxaria que eu pratico não depende de outro, mas é unido a outros. Até porque a bruxaria ela tem uma origem com base na coletividade e não na individualidade. Então nós vivemos e trocamos, porém a visão da bruxaria é que o poder está em cada um de nós, e nós precisamos despertar
E esse despertar, por vezes, a gente consegue sozinha na bruxaria solitária, ou a gente pode conseguir através de um grupo, não necessariamente de iniciação, ou então eu vou procurar um mestre, uma mestra, um sacerdote que me inicie dentro de um grupo ou não, para que me conduza nesse caminho, mas sob um viés do qual, se eu acho que esse mestre ou essa mestra tem alguma coisa estranha, se ele está trabalhando comigo de um ponto de vista no qual eu tenho que ser dependente dele, ou qualquer outra situação que fuja desse aspecto do meu empoderamento, eu tenho que questionar e, de repente, buscar outro caminho, porque a bruxaria não está presa em uma pessoa. A bruxaria faz parte do que nós somos, está dentro de nós. É uma questão de despertar, e não necessariamente tirar ou buscar de alguém. Tá? Uma outra coisa que a gente vê na bruxaria, que é péssimo, é quando você traz a sua antiga religião para a bruxaria. Você traz os preconceitos, você traz tudo aquilo que você foi criado, aquilo que você aprendeu, o que eu não quero dizer que você vai jogar fora, mas quando você traz os seus preconceitos antigos para a bruxaria, na verdade você não pratica bruxaria. Você pratica algo disfarçado de bruxaria. Então tem que tomar cuidado, isso para qualquer religião. Quando você muda de uma religião para outra, isso nos grupos que entendem a bruxaria como um aspecto devocional, você não pode sair de uma e ir para outra e trazer todos aqueles ranços, pecados e coisas que você considerava e continuar e tentar enxergar a bruxaria sob aquela ótica. Porque você acaba sendo uma pessoa muito crítica em relação à bruxaria do outro e enxerga uma bruxaria que é muito ruim, que é a bruxa boa. Eu sou bruxa boa. Não, você não é bruxa boa e você não é bruxa má, você é bruxa. Então tem que tomar muito cuidado com esse aspecto divisor que muita gente entende. Quando alguém de fora fala isso, tudo bem. Mas quando a pessoa de dentro, não, eu sou bruxa, mas sou bruxa boa. Isso é péssimo. Porque você está trazendo algo para a bruxaria que não pertence a ela. Por quê? Pessoas boas e más você tem em todas as religiões, em todos os caminhos. Então quando você começa a colocar isso, querer impor isso à bruxaria, você se torna vítima disso. Então você tem que tomar cuidado em aquilo que você olha no seu novo caminho, seja bruxaria, seja outra coisa, você tentar não enxergar com os olhos antigos, mas se abrir para aquilo. Nós vamos abrir agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Oi. Eu vou deixar aqui a Cris responder. Well, o que acontece? Quando a gente lê um livro mais antigo, ele perguntou se a gente recomenda o livro da Margaret Murray, que foi uma das primeiras pessoas pós-Inquisição, né? Lá na década de 50, mais ou menos, que escreveu um livro chamado Bruxaria... esqueci do branco. Oi? Isso, Bruxaria na Europa Medieval, que foi um dos primeiros livros a dizer que bruxaria não era o culto ao demônio, né? Esse livro ele foi escrito há muito tempo atrás e na época ele foi um pouco rechaçado porque ela se embasou em relatos de pessoas que foram torturadas na Inquisição, que não necessariamente são relatos concretos sobre bruxaria, né? Então, para ler um livro desse, a gente tem que contextualizar. Por isso que eu falo que tem que ter orientação de quem entende um pouco mais. Os meus alunos, às vezes, eu passo alguns livros e eles já querem sair lendo 10, 20, 30. Eu falo, calma que eu vou explicar esses livros mais antigos, os próprios livros do Gerald Gardner, o livro do Robert Graves, né, que são livros que foram escritos por pessoas há 50 anos atrás. E hoje o nosso período é outro e até mesmo as informações são outras.
É interessante ler do ponto de vista histórico, sim, mas não levar ao pé da letra. Eu sempre recomendo que todo livro seja lido, independente do que alguém fale, porque aquilo é uma opinião. Tudo bem, aquela opinião pode ser embasada em algo, mas você também tem que ter sua própria opinião. Sempre entender que aquele livro não é uma lei. Então, quanto mais você consegue ter acesso a leituras, e o da Margaret Murray é um livro clássico, vale a pena você ver todos os livros para depois construir aquilo que você entende como real, e você vai perceber a partir de um momento, e você mesmo vai poder, não, esse livro é bom para isso, nessa parte ele já escorrega, nisso, aí é mais interessante. Boa tarde, Wagner. Wagner, olha só, nosso país, o nosso alicerce, culturalmente é católico, né? Eu acho que a porta a ser ultrapassada, como você falou, não trazer a origem de outras religiões para a bruxaria, essa porta é muito difícil de ser ultrapassada. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ultrapassar essa porta. Vocês têm referência de bons livros de bruxaria que possam passar por mim? Eu queria saber se vocês têm a linha hermética do retorno, correto? O que leva a bruxa a seguir o caminho da mão esquerda? Tem uma linha hermética? Ele perguntou a lei do retorno, a lei da mão esquerda. Como que a gente vê isso? Bom, primeiro, como vencer essas questões arraigadas na nossa vida em relação ao catolicismo ou outras crenças cristãs, por exemplo. A primeira coisa é você entender e não trabalhar a culpa. A culpa já te coloca literalmente dentro daquilo que já trabalha a culpa. Por exemplo, é muito comum quando as pessoas começam numa prática de bruxaria, às vezes elas se sentirem culpadas porque elas passam numa igreja e não fazem o sinal da cruz. Ou se sentirem traindo de repente, estou traindo Jesus, estou traindo Maria. Então, isso já gera uma culpa. A primeira coisa é você não ter a culpa, porque a culpa justamente é um ingrediente forte dentro de alguns caminhos cristãos. Então, é você não ter a culpa e você sempre tentar olhar sobre uma outra ótica, entender o ponto de vista do outro. Entender assim, a própria prática da magia te faz perceber que aquilo o qual sua mente se ajusta ao que você vai trazer. Se você acha que uma imagem de um Deus Corínfio é o diabo, a tua mente começa a acessar esse diabo cristão, essa forma de pensamento de diabo cristão. Se na sua mente ali é um Deus com chifres, como você tem dentro dos celtas, guernudos, aí a sua mente vai para esse lado. Se você achar que de repente o pentagrama com duas pontas para cima é satanista, é isso que sua mente vai. Então tentar perceber como o outro age, o pensamento do outro, não já ter uma palavra, não fechar sua mente. A mente fechada, ela te impede de aprender. Então você pode até dizer, olha, hoje eu não consigo olhar um Deus com chifre sem pensar no diabo. Talvez no futuro eu consiga. Ótimo. Você já deixou um caminho aberto. Agora, se você já fechou o conceito, isso é difícil. Então procurar manter a mente aberta. Se sentir culpa, esquece da culpa. E aí você acaba com isso, aos poucos, aquilo vai te deixando. E todas essas questões, mais cedo ou mais tarde, a questão ela fica diante de você. Não é colocar um tapete por cima, ignorar. Não, é simplesmente olhar. Nudez ou alguma coisa. Assim, não, isso me incomoda. Tá, então eu sei que isso me incomoda. Qualquer hora eu vou pensar sobre isso, vou meditar sobre isso, vou ver o que eu faço sobre isso. Mas não fingir. Bom, as outras duas perguntas. Ele pediu referência de livros.
Eu não tenho como dar uma lista agora, mas vocês, quem já pegou o nosso flyer, tem um e-mail aqui, manda um e-mail para mim que eu passo uma lista de referência de literatura sobre bruxaria e magia relacionada à bruxaria, tá bom? Mas, assim, por base, eu acho que os autores da bruxaria moderna, tanto da Wicca como outros, aqueles que começaram e escreveram, são boas referências. Mircea Eliade é uma ótima referência, e Joseph Campbell, eles não são bruxos, tá? Mircea Eliade nem Joseph Campbell, mas eles falam de paganismo historicamente e mitologia. Ah, tem um livro do Geoffrey, não lembro, eu passo umas referências, que é a História da Bruxaria, que a gente também é um dos livros que a gente recomenda para entender essa contextualização, tá? Com relação à mão direita e mão esquerda, eu vou falar do aspecto de crenças da bruxaria, não da parte magística da bruxaria, né? Na bruxaria, como o Wagner falou, a gente não tem uma visão dicotômica de bem e mal, né? Porque a gente entende que os aspectos positivos e negativos, direita ou esquerda, na verdade são dois lados da mesma moeda. Então a gente não existe uma diferenciação. Até porque os antigos, por exemplo, a chuva, eles viam certas forças da natureza e relacionavam aquilo com uma divindade. Então, digamos, o deus da chuva. Por vezes o deus da chuva, ele ajudava na colheita, só que por vezes essa mesma colheita era toda eliminada por esse mesmo deus. Então esse deus era mau ou era bom? Né? Então eles não tinham uma visão de bem e mal, eles entendiam que aquilo era a natureza dele, tá? Então, se a gente vai praticar bruxaria ou a magia por uma via direita ou por uma via esquerda, pra gente isso não existe, se é disso que você está me perguntando. A gente, lógico, dentro do conceito de bem e mal, de moral social, claro que a gente tem as nossas condutas. Você não vai pegar e você não vai matar alguém, você não vai prejudicar alguém dentro do que a gente conhece de uma convenção social, moral e ética. Tá? Agora, como o Wagner está falando, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer uma magia para ter dinheiro porque eu acho que ter dinheiro é uma coisa do diabo. Eu não vou fazer magia para tal coisa porque isso é mal, isso é ruim. Ou eu não vou acessar certas forças porque são forças do mal. O que é bem e o que é mal? Para nós eu falo que tem 50 tons de cinza, né? Porque a gente não tem essa dicotomia. Essa dicotomia nasceu muito com o advento da era cristã, né? Por seus motivos. Mas a gente tem um olhar mais antigo que isso, onde não existe só bom, não existe só mal. E isso não é porque a gente sai fazendo maldades ou para justificar maldades, mas é para entender que por vezes a coisa é muito mais complexa que isso. Eu costumo dar um exemplo também, às vezes em aulas de magia, as pessoas chegam para nós, né, e falam assim: olha, eu quero aprender magia, mas eu não quero aprender magia de amarração, magia para prejudicar ninguém, e nem interferir no livre-arbítrio de ninguém. Aí a gente pensa e responde: então você está no curso errado. Por quê? Porque a gente vai ensinar maldades? Não. Mas, por exemplo, se você sofre algum delito de algum marginal e ele está solto, e você conhece uma magia para ajudar a prender essa pessoa, você vai fazer? Vai. Vai prejudicar aquela pessoa? Vai. Então, se você disser que você nunca vai fazer magia para prejudicar ninguém, então você não pode fazer esse tipo de magia. Se você tem um filho ou alguém muito querido que está em depressão, pensando em suicídio, e você vai fazer uma magia ou se conectar com uma divindade através da crença da bruxaria para proteger essa pessoa, você não está interferindo no livre-arbítrio dela? Está. Então você não vai interferir no livre-arbítrio dela? Se você é mãe, você vai. Né? Então essa questão de bom ou mal, devo até onde fazer ou não, é muito relativo. Depende. Não dá para dizer se, né, eu vou por aqui, se eu vou pelo lado certinho ou pelo lado erradinho. Eu sei que também tem uma questão mais profunda nisso dentro da magia, tá? Mas aqui não dá para falar sobre isso. Uma coisa também que é importante é assim, os conceitos da via esquerda, via direita, via tortuosa, isso você tem dentro de determinadas tradições.
O que você não pode fazer, se você vai fazer algo e você sente um pouco de culpa, que seja, não faça. Porque a sua mente vai dar um jeito de punir você. Não é um Deus, não é uma deusa, a sua própria mente. Então você vai fazer algo, faça, mas sem nada de culpa. É a sua mente que vai julgar o quanto você deve ou não fazer aquilo. A questão, ela tem a ver com a sua moral e de como você lida com ela. Não é a magia. A magia não tem moral. A moral é das pessoas. Então, a questão de fazer bem ou mal está na cabeça da pessoa e não no sistema. Quando você trabalha assim, na verdade, a ideia é que se liberte do bem e do mal, que tem a ver com religiões antigas. Quando você tem que escolher entre o bem e o mal, você continua nessa briga. Quando você se liberta do bem e do mal, você fica acima desse conceito, e estar acima desse conceito não quer dizer, nossa, então eu posso tudo. Você tem que entender o equilíbrio das coisas. Tudo tem um equilíbrio. Então, a partir disso, alguém que pratica bruxaria deveria se libertar do bem. Até porque para nós, na bruxaria, a gente entende que não é por causa de uma lei religiosa que a gente vai fazer algo que a nossa essência acha que é ruim. Eu queria fazer aquilo, mas eu não vou fazer porque a minha religião diz que aquilo é ruim. Só que na tua essência você está desejando aquilo. Para nós, você tem que querer não fazer aquilo por você, pela tua sabedoria interna, e não só porque uma religião ou qualquer outra coisa diz. Tem que ser seu. Na bruxaria a gente desenvolve esse autoconhecimento para despertar essa sabedoria e saber a diferença entre as coisas, tá? E para fechar, a gente queria informar que aqui no Rio de Janeiro, a partir de junho, nós estamos começando novas turmas de cursos extensivos de mais de um ano de bruxaria e outro de feitiçaria. Quem quiser mais informações, a gente tem uns flyers aqui na mesa, a gente já distribuiu alguns, tá? São essas orientações aprofundadas sobre esses temas, além de outros cursos avulsos, que são cursos mais curtos, dentro de diversas linhas de magia. A gente vai ter o curso de magia de perfumes, com Wagner, magia de bonecos em breve, e outros cursos que no nosso site vocês podem conferir, www.viapaganos.com. Aqui então, para quem não pegou, aqui tem esse folheto explicando do curso de bruxaria e do curso de feitiçaria, aqui em cima da mesa. Tem meu cartão, também com os meus contatos, e também aqui atrás tem um símbolo de prosperidade, que é sempre interessante deixar na carteira, deixar em algum lugar, caso vocês queiram. Só para encerrar então, a bruxaria é um caminho libertador. Ele literalmente é libertador. Então aquilo que eu faço prazer. Eu faço com prazer e o retorno que eu tenho é prazer. Qualquer outro tipo de retorno não compete. O que me movimentou foi isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem no nosso e-mail, mandem pelo e-mail, entrem no nosso site, que é www.viapaganos.com e sejam bem-vindos.